Vamos lá, a introdução é primeiro, um prelúdio rompendo a igreja. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Cada vez que
dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá de teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover pro sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. De 1 a 5, e os irmãos acompanham. Salmo 105, de 1 a 5. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazê-lo conhecido entre todos os povos os seus feitos. Cantai e cantai em salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o teu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. A parte B do versículo 3. Alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. E nós nos alegramos mais uma vez de estar aqui, embora em pequeno número, mas a nossa adoração e o nosso louvor vai ser prestado a um Deus soberano. Mas antes de nós cantarmos alguns cânticos, eu vou pedir à igreja que fique de pé. Até alguns segundos de oração silenciosa. Depois eu peço a Terezinha que faça uma oração representativa, confessando os nossos pecados. Vamos orar. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Verdade, Pai. Amém, Senhor Jesus.
Sim, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Sim, Senhor Jesus, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqueles que puder e quiser ficar de pé, permaneça de pé. Vou passar a palavra para o Daniel, ele vai conduzir com a equipe de louvor alguns cânticos. Como é bom podemos estar aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu convido você para que, com muita alegria em seu coração, possamos louvar e engrandecer o nome dele. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca
chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover, vai chover. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nas minhas
Podeis assentar? Presbítero Célio, tomar assento. Eu vou pedir para que Maria Célia ora pelo presbítero Célio nesse momento e toda a igreja, por favor. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá dando para ouvir bem? Tirar a máscara? Tá dando para ouvir legal? Mais ou menos? Então eu vou tirar para melhorar. Se der problema no microfone aqui, a gente vai olhando. Te convido a abrir a palavra de Deus em João capítulo 6. João capítulo 6, quero ler o verso 48, vamos ler todos juntos, o verso 48, todos acharam? João 6, verso 48, obrigado meu amado, vamos ler? João 6, verso 48, vamos ler. Eu sou o pão da vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos, exaltamos a Ti, ó Deus, agora que lemos a Tua palavra, te pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, Pai, para que realmente nós possamos compreender a mensagem que vem do Senhor, que ela possa refrigerar a nossa alma, que possa nos confrontar e trazer as verdades do Senhor para as nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus, pelo privilégio que temos de abrir as Sagradas Escrituras, aqui num país que é livre para isso, e temos a liberdade para Te adorar. E assim, Pai, Te agradecemos, peço a unção do Teu Santo Espírito, que Ele esteja sobre mim, para que eu possa falar verdadeiramente a Tua mensagem. Assim eu oro, agradeço no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Eu sou o pão da vida. Se você voltar antes, no capítulo 6 aí, no início do capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Olha só, todos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, esse texto aparece nos 4 evangelhos. E esse texto e a ressurreição são os únicos que aparecem em todos os evangelhos. E eles começam sempre assim, ó, depois disso. E depois que os apóstolos chegaram, e depois desses acontecimentos, todos começam dessa forma. Mas depois disso, o quê? Depois disso o quê? O Senhor Jesus, Ele estava pregando, instituindo o seu reino. Ele estava falando a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele estava falando sobre o seu reino. E aí ele traz uma série de parábolas, falando como era o reino de Deus, o que se assemelhava ao reino de Deus. Então ele vai contar várias parábolas sobre isso.
E aí, depois, no Evangelho de Lucas, mostra a narrativa que Jesus, ele envia os 70 para fazer missão. E o livro de Mateus, o que antecede, diz assim que traz a narrativa da morte de João Batista, primo de Jesus, seu primo querido, havia sido morto, havia perdido a cabeça. Então, depois disso, depois dessas coisas, aí Jesus estava num lugar deserto. Se você olhar no livro de Mateus, você vai ver que Jesus se compadeceu, ele sentiu uma dor profunda, porque João Batista havia morrido. Tanto que ele sai para um lugar deserto para ficar só. E aí quando Jesus, ele volta, ele encontra as multidões. E ele diz que as multidões, elas estavam como ovelha que não tem pastor. Talvez alguma das ovelhas ali seria ovelha de João Batista. Mas havia muito mais ovelhas, porque a Bíblia diz que muitas pessoas vinham de várias cidades a pé para buscar a Jesus. Mas elas estavam como ovelha que não tem pastor. E diz que Jesus se compadeceu delas. É porque na verdade eles estavam ao lado do Supremo Pastor. Elas estavam como ovelhas que não têm pastor, mas o pastor estava presente. É interessante você olhar isso, que muitas vezes as pessoas estão próximas de Jesus, mas elas não conseguem compreender a grandeza de Jesus. Então, aí Jesus se compadece delas e em alguns textos diz que os discípulos perguntaram, Jesus disse, o que tem? Mandou despedir aquela multidão, porque aquela multidão, ela já estava com fome, já era tarde e o lugar era deserto. E Jesus falou assim, o que tem para comer? O que tem? Tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz, né, dai vós mesmos de comer. Então, Jesus pega os pães, eleva os seus olhos aos céus e multiplica os pães e os peixes. E dá de comer para toda a multidão. E é interessante a gente olhar, porque a Bíblia fala que todos comeram. E Mateus diz que era mais de quase 5.000, fora crianças e mulheres. Então era uma grande multidão. Jesus havia alimentado toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. E diz que as pessoas se maravilhavam com aquilo. E ainda sobrou 12 cestos. Mas muitas pessoas têm um destaque muito grande com essa multiplicação, por causa da multiplicação dos pães. Mas quando a gente lê lá que Jesus diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Naquele momento, Jesus, ele não queria chamar a atenção para o milagre da multiplicação. Ele não estava chamando a atenção por causa do milagre da multiplicação. Ele estava mostrando para aquelas pessoas que ele era Deus. Ele era Deus. Ele era o verdadeiro pão da vida. Se você olhar no Evangelho de João, ele vai fazer uma citação que diz assim, que era a Páscoa, estava próximo da Páscoa. E aí fala que as multidões estavam famintas. Então ele estava apontando para o verdadeiro pão, para a Páscoa verdadeira. É o que traz a libertação. Mas muitas pessoas ficavam focadas naquele milagre. O milagre em si não era o fim. As pessoas precisavam entender que Jesus é o pão da vida.
multiplicação na Bíblia, ela já havia acontecido também. Se você olhar no livro de Reis, no capítulo 4, você vai ver que Eliseu multiplicou 20 pães para 100 pessoas. Você vai ver que Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Você vai ver que Elias, quando foi recebido pela viúva de Sarepta, que ele disse, não faltaria nem farinha e nem azeite na casa daquela mulher. Então, isso remetia essa multiplicação, às vezes, aos profetas. Então, por isso que eles diziam, Jesus era o profeta que veio da Galileia. Hoje, ele é um grande profeta, que diz ser o filho do homem. Uns dizem que é Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas o que Jesus estava querendo mostrar aqui, era que ele era Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. E Jesus no deserto serviu o pão. Lá em Êxodo capítulo 16, Deus mandou o maná dos céus, alimentou o povo no deserto. Então, da mesma forma, o que Jesus estava fazendo é, eu sou o pão que alimenta. E aí, Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus começa a ter um confronto com as multidões e com os discípulos. João capítulo 6, a partir do verso 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles no barco, também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha só, o que a multiplicação dos pães fez? Ela trouxe revelação dos verdadeiros corações, de cada coração. Observa que aquela multidão, aquele povo, eles voltaram exatamente no lugar onde havia multiplicado pães. Ou seja, ontem teve pão, todo mundo se fartou, hoje tem pão de novo. Hoje vai ter de novo pão. E a gente tem que entender que dentro daquele contexto, pão era uma coisa difícil de se encontrar, com fartura desse tanto. Mas as pessoas focaram na multiplicação. Elas queriam mais pão. Elas queriam encontrar Jesus para comer pão. E isso traz algo interessante, que as pessoas buscam muito isso, quando se ouve falar de milagres. Frequentemente a gente vê movimentos, batalha espiritual, que olha, lá em tal lugar, lá agora é que liberta, o pão lá agora é a libertação. Vamos correr todo mundo para lá. Vamos marchar todo mundo para aquele lugar. Lá é o que acontece. É lá que tem um milagre. É lá que tem libertação. E aí, outros movimentos que acontecem também, que fazem muita campanha de vitória. É o pão da vitória. Então, lá você quer vitória? Vitória é ali. Vamos correr para lá, todo mundo. Para aquele lado de lá. O pão dali é a vitória. E aí o que se ouve é pregação falando dos 318, que venceu não sei quantos. 318 venceram,
e você vem aqui que aqui é bom, aqui vence mesmo. É texto de Davi que venceu Golias, é enaltecendo os patriarcas. É texto de vitória, é texto de que você vai vencer, você não vai ter problema. Então vamos para lá, o nosso pão é aquele, é o pão da vitória. Nós nunca mais vamos ter derrota. Nós nunca mais vamos passar por tribulação. Nós vamos para lá, porque lá é bom. Ali tem o pão da vitória. E aí tem outros movimentos que criam também, que é o da prosperidade. Ali tem prosperidade, bora correr para lá. Quer sair da miséria? Corre para lá, ali tem pão da prosperidade. E aí usa uma série de textos para justificar aquelas ações. Alguns dizem que Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, então você precisa também ser rico. Mas em nenhuma delas é lido Mateus 8, onde diz assim: as raposas têm seus covios, as aves têm seus ninhos, e o filho do homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Você nunca vai ver um texto desse sendo lido num lugar de prosperidade. Mas as pessoas correm, ali é o pão da prosperidade. Então essa multidão, ele voltou exatamente para aquele lugar para comer pão de novo. E isso a gente precisa pensar na nossa vida também. Que tipo de pão que eu procuro? O que é que eu estou procurando? O que é que eu estou procurando? Eu venho não, porque se eu vier, eu vou ser beneficiado. Se eu vier, o devorador não vai comer a minha casa. Se eu vier, eu vou estar empatado. Por que eu venho? Por qual é o motivo de vir para adorar? Qual é o motivo de vir na igreja? Qual é o motivo de encontrar com Jesus? O que você procura? O que é? Você está em busca de quê? A gente precisa pensar muito sobre isso. Mas a resposta para nós, ela é muito clara. Nós já temos o principal, é a salvação. É tudo que nos interessa. Pessoas curadas vão para o inferno, se não aceitar Jesus. Pessoas que é restaurado o casamento, se não tiver Jesus, vai para o inferno também. Sem Jesus, não acabou. Sem Jesus, você pode fazer o que você quiser, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Pessoas milionárias vão para o inferno, com dinheiro e tudo. Na verdade, o dinheiro fica, né? Para os outros gastarem aí, né? Mas então, o que é a busca verdadeira? Jesus, ele age de forma dura com essa multidão. No verso 25, do capítulo 6, ele diz assim, ó: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então Jesus sabia exatamente o que eles queriam. Eles não estavam ali para adorar Jesus. Eles não estavam em busca de Jesus. Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, a mulher falou muitas histórias para ele, muita coisa. Aí fala: olha, os judeus dizem que é em Jerusalém que se adora, nossos pais dizem que é aqui. Ele diz assim, ó: vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, que buscam o Senhor, é esse que o Pai procura, é esse que o Pai deu. Então, Jesus conhece cada um, Jesus conhece o coração de cada um, Ele sabe a vida de cada um.
e sabe exatamente o que estão procurando. Muitas pessoas procuram igreja para casar, procura igreja para ficar melhor um pouco, procura várias coisas. Mas Jesus que é o pão da vida. Foi Ele que morreu por nós. Então, logo em seguida ele diz assim, ó, trabalhai, não pela comida. Não trabalha pela comida, não. Mas pela comida que permanece a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Observa que eles não entenderam ainda que Jesus era Deus. Disseram, pois, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Observa que eles ainda não tinham entendido que Jesus era Salvador. Observa que eles estavam ali para comer mesmo. E aí Jesus vai começar a falar repetidas vezes, eu sou o pão da vida, sou eu que dou a vida eterna. Vocês se comerem pão, esse pão vocês vão morrer, mas quem comer do pão que eu dou, da minha carne, do meu sangue, esse terá a vida eterna. Então o que está em jogo aqui é a vida. É a vida eterna. Então muitas pessoas procuram, eu estou precisando mesmo de ir para Jesus. Na verdade as pessoas dizem, estou precisando de ir para a igreja, né? Mas elas precisam de ir, na verdade, para Jesus. Elas precisam ir para Jesus. Porque cada um de nós é templo do Espírito Santo. Cada um de nós é templo de Deus. Não adianta as pessoas vir para cá, querendo melhorar de vida, achando que a igreja vai melhorar a vida delas. A igreja não vai melhorar a vida de ninguém. O que vai melhorar a vida de uma pessoa é ele ter um encontro com Jesus. É ele se entregar a Jesus. Entender que Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento. É Ele que nos dá sustentação. Sabe quando você está destruído? Quando você está abatido? Quando você para pensar sozinho assim, você para em casa, você começa a pensar, e você não tem rumo. Você não consegue, parece que formular as coisas direito na mente. E às vezes você chega numa situação tão difícil. Parece que você está fracassado. Parece que as coisas não acontecem na sua vida. Parece que tudo que você faz não anda. Você tem uma sensação de incompetência. Uma sensação de paralisia. E aí você fala, não, eu vou cair. Eu vou cair. E aí você consegue se reerguer e consegue caminhar. Sabe por que é isso? Por causa de Jesus. Porque você entregou sua vida a Jesus. E você não cai porque Ele é o alicerce. É porque a sua vida, a minha vida, ela está firmada em Jesus. A gente pode balançar. A nossa fraqueza pode fazer isso. Mas o alicerce não vai mudar. Porque Cristo não muda. Então, é com Cristo que a gente consegue passar por essas tribulações. É porque nós comemos o verdadeiro pão. O pão que traz vida. O pão que todas as vezes que você necessita, você é alimentado. Por isso que Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, tudo que foi falado, de tesouros, de comida, de bebida, tudo que você precisa, de vestimentas, tudo isso
vos serão acrescentados. Tudo isso vai estar para a gente. Eu gosto de uma frase que a mãe do pastor Labiano fala. Ela diz assim: se preocupa não, que Deus não dá de meio quilo, Deus dá de 1,5 quilo para cima. Pode ficar tranquilo. Se Deus estiver nesse negócio, vai ser de 1,5 quilo para cima. E é verdade mesmo. A gente vive aí, ó. Às vezes você está desempregado. Aí as contas começam a aparecer lá na frente. Parece que os dias vai ficando mais curtos quando vai chegando mais perto para pagar. Porque se tem uma coisa que as contas sabem, é quando você não tem dinheiro. É daquele dia que você vai sair, quando você vira, a hora que você vira a maçaneta, quebra a maçaneta. Aí você não tem dinheiro, já tem uma despesa a mais. Não é assim? Aí você lembra de uma outra conta que você tinha a pagar, você fala, bom, também. E aí você olha e você fala assim, não, eu não tem jeito não. Aí você olha, pensa um emprego, pensa um trabalho, e às vezes você está com um negócio tudo preparado. Aí a pessoa fala assim, ah não, resolvi não fazer agora não. Você fala, como assim? Vou ter que orar para você desse jeito, para você fazer estranho, hein? E aí Jesus abre uma porta. Muito melhor do que eu estava pensando. E aí você paga suas contas. E aí você consegue passar por mais uma. Até a próxima. Então todo dia a nossa fé, ela é experimentada. Para ver que tipo de pão que nós estamos procurando. Todo dia, todos nós aqui temos provações. Os nossos irmãos que estão em casa têm provações. Todos os dias. Mas todas as nossas dificuldades, ela deve ser apresentada a Jesus, que é o nosso pão da vida. E a gente vai lá, alimenta de Jesus, e as coisas mudam. Então, quantas pessoas aí que estão pertinho de Jesus, está bem próximo de Jesus, mas elas não conseguem compreender Jesus ainda. Nós temos um amigo aí, o Tião, ele vai batizar. Ele se converteu. Ele se converteu. E é muito interessante que ele está naquela coisa do primeiro amor. Sabe quando você é apaixonado por Cristo? Tudo que você fica assim, você olha as coisas e fala, gente, que maravilha. Que beleza que é esse povo da igreja. Olha que povo bonito. Olha como tanto meus irmãos são bonitos. Que povo abençoado. Como é bom estar com esse povo, gente. Como é bom estar nessa família de Deus. Aquele primeiro amor que se incendeia o coração. E fala das coisas do reino com alegria. Outro dia nós estávamos fazendo um estudo. E aí ele falou umas coisas lá. O Tião, você falou, cara, fiquei emocionado com isso que você falou. E ele era um menino assim, meio para frente, sabe? É do nosso tempo, atrás de um tempo aí. Ele era para frente. Mas ele está apaixonado por Jesus. E é tão bonito quando a gente vê isso. Alguém apaixonado pelo Salvador. Que bênção que é. E é uns 4 anos que a gente vem conversando com ele. E agora ele está firme na presença do Senhor. Está indo na igreja do Senador Canedo. Ele está apaixonado pela palavra de Deus. Eu estava conversando com ele outro dia, ele falou assim, cara, como é impressionante. Parece que eu ouvia e não entendia nada. Porque todas as vezes que eu pensava em Jesus, eu pensava nas coisas de Deus, eu pensava assim, eu vou dar uma melhoradinha, vou parar de beber, parar de fazer bagunça, e aí eu vou para a igreja. Mas o dia que eu entendi que era Jesus que ia me mudar, esse dia eu mudei. Ele falou, eu entendi que eu não conseguia mudar, eu nunca ia ficar bom para ir para Jesus.
Mas quando eu entendi que se eu entregasse a minha vida a Jesus, Jesus mudaria essas vontades que eu tenho. E aí ele se maravilhou com aquilo. Aí outro dia agora, anteontem, ele falou assim, é interessante, né, como as pessoas não querem ouvir de Jesus. A gente fala de Jesus para as pessoas não querem ouvir. Eu estava falando para minha irmã como que é bom servir Jesus, ela não consegue entender. Como é que a pessoa não consegue entender um negócio desse? Aí eu falei, um tempo atrás você estava do mesmo jeito. Algum tempo atrás eu estava do mesmo jeito. Né? Um tempo atrás, todos nós estávamos desse jeito. Até encontrar Jesus verdadeiramente. Mas então ele estava falando, ele tem prazer em anunciar a palavra. De se alimentar da palavra. A gente faz estudo às vezes ali. Aí ele fala assim para mim, vai ter o estudo, né? Vai ter, né? Eu falei, não, vai ter. Aí não, se eu chegar atrasado um pouquinho, tem jeito de a gente fazer um pouquinho, uns 10 minutos mais tarde, tem, tranquilo. Porque ele quer aprender. E às vezes ele me liga, o que é isso que está falando na Bíblia assim, 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 assado? Eu falei, às vezes quando eu sei, eu falo, né? Aí quando eu sei, eu procuro saber para orientar ele. Então, mas a conversa dele agora é de querer saber as coisas do reino de Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, essa multiplicação, o propósito dela era mostrar Jesus como o pão da vida, o pão que alimenta. E Jesus trata isso de uma forma muito séria. Jesus trata isso de uma forma muito, de certa forma, dura. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão ontem. O desejo de vocês era chegar aqui e ver aquele tanto de pão de novo para vocês comerem. Mas vocês devem mudar esse pensamento. Porque pão não vai salvar a vida de vocês. O pão não vai mudar a história de vocês. Lá na frente aqui, a partir do verso 54, diz assim, do 53. Depois que ele falou essas questões, ele fala que o Pai enviou ele, que aqueles que o Pai deu, jamais será arrebatado das suas mãos. O Pai já disse qual seria, e diz que nenhum deles vai se perder. Aí os judeus começaram a murmurar, quem é esse? Não é o filho de José? Não é o filho da Maria? Como pode falar que desceu dos céus? E Jesus fala que os profetas escreveram sobre ele. Lá no verso 53, ele diz assim, Jesus, pois, lhe disse, na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do filho e não beber o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. E disse essas coisas na sinagoga dos judeus, ensinando em Cafarnaum. Então, Jesus selou. Eu sou o pão que dá vida. É esse pão que vocês precisam procurar. E Jesus continua nesse discurso pesado. No verso 60 diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disseram-lhe, escandalizai-vos? Que seria, pois, se vos dissesse, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica,
a carne para mais nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Mas alguns de vós que não creram, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com eles. Então foi duro o discurso de Jesus. Vocês querem pão? Não tem pão para vocês. Tem a palavra. Porque é a palavra que alimenta. Eu estou aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de vida. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Vocês querem se alimentar de mim? Vocês me sigam. Mas quando eles entenderam, ele falou, não dá, não vou seguir, não quero. Muitos discípulos ficaram para trás. Olha o discurso de Jesus ainda, falando. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Quem quer ficar comigo? O que vocês querem? Quem quer ficar comigo? Vocês que estão comigo aqui, desde o começo, os 12, vocês querem ficar comigo ou vocês querem ir embora também? Se quiser ir embora, a oportunidade é agora. Como diz no interior do Goiás, a porta da casa, como é que é? A porta da rua é a serventia da casa. Mudei aí para ficar mais bonito o ditado. Quer ficar ou quer ir embora? Deu oportunidade para os discípulos decidir. O que é que vocês procuram de verdade? A resposta de Pedro deve ser a nossa resposta. No verso 67 que ele diz. Quer ir embora também? Isso é uma lição para nós. Isso é um exemplo para nós. Que muitas vezes, por qualquer motivo, às vezes tenta empurrar e tenta sair da presença de Jesus. E pela misericórdia dele não sai, porque ele não deixa a gente sair. Porque o Espírito Santo toma conta de nós. Porque da mesma forma que tem um primeiro amor, aquele apaixonado, depois às vezes as pessoas perdem, fica emburrado, o primeiro emburramento e não sai de jeito nenhum. E aí é murmuração. Mas Jesus diz, quem quer, me segue. Quem não quer, pega descendo. Aí Pedro dá uma resposta bacana. É a nossa resposta. Verso 68. Diz assim. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso sentimento. É isso que nós devemos pensar. Jesus é a nossa fonte de água viva, que faz jorrar do nosso interior. Jesus é o pão que nos alimenta. Para onde iremos nós? Só Jesus tem palavra de vida eterna. Que nós possamos estar sempre firmados nessa visão. Procurando Jesus, porque Ele é Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Então, a gente olha que a multiplicação dos pães, muitas vezes, falada e exaltada. Olha, alimentou com 5 peixes, com 2 peixes, olha, me alimentou com 5 pães. Mas o ensinamento, na verdade, é permanecer com Cristo, porque Ele é o pão da vida. Que alegria! Nós temos o pão da vida. Nós temos esse privilégio de conhecer isso, né? Quantos de nós estava perdido, jogado no mundo, desgraçado mesmo, sem esperança nenhuma. Jesus estendeu a mão, nos levantou. Teve misericórdia de nós.
teve compaixão de nós, porque nós estávamos como ovelha que não tinha pastor, como ovelha desgarrada. Amém. O Senhor possa nos conduzir sempre por esse caminho. Que a nossa esperança esteja sempre no Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Pai querido, obrigado primeiro pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor usou de misericórdia conosco. Mesmo nós não merecendo, Senhor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, nos deu essa oportunidade hoje andarmos com Jesus. Obrigado, Pai, porque o seu Filho lá na cruz levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. O escrito de dívida que era contra nós foi riscado por causa do teu grande amor. E Jesus é o pão que nos alimenta. E é só dele que nós necessitamos. A tua igreja, ó Deus, ama a vinda do Senhor. E nós esperamos, Pai, confiando sempre na tua bondade e na tua misericórdia. E como disse Simão Pedro, nós não temos lugar para ir, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem essa sabedoria para nos conduzir, porque nós somos rebanho do seu pastoreio. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado. Tenham todos uma boa semana, confiando sempre no nosso Criador, no nosso Salvador. Amém.